Boa tarde, rapaziada. No ar, os donos da bola, aqui na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube, nesta sexta-feira. Quando é que termina essa data FIFA, hein? Pelo amor de Deus, quando é que termina a data FIFA para a dupla Grenal voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro? Aliás, por falar em dupla Grenal, a nossa enquete no programa de hoje pergunta o seguinte: para mobilizar as duas torcidas, a gente quer saber como é que está o termômetro das duas torcidas no Rio Grande do Sul sobre possibilidades de vaga na Libertadores. Sempre lembrando que a nossa enquete aqui é para Poker, transformando vidas com o esporte. Então, na tela para vocês, a enquete desta sexta-feira aqui no programa. Eu gosto dessas enquetes quando elas mobilizam as duas torcidas. Então, vamos lá. Aliás, é importante lembrar o seguinte também, né? Nós tivemos aqui no programa uma aposta entre Alexandre Ernest e Farid Germano Filho, uma aposta valendo um perfume, eu nunca vi disso, tá valendo um perfume, né? Estão com muito, né? Sobre quem vai para a Libertadores. O Ernest bancou um carro. Um carro. O Ernest bancou que o Inter vai, Farid bancou que o Grêmio vai. E a pergunta é a seguinte: quem vai garantir vaga na Libertadores da América do ano que vem? Apenas o Grêmio? Apenas o Inter? Os dois ou nenhum dos dois? É enquete, boa enquete, gostou? Muito boa. Muito boa, né? Muito boa. Vocês estão puxando o saco da produção do programa. É que o Paulo Pires é genial. É a enquete que está na tela para vocês, então, né? Da Poker, perguntando quem vai para a Libertadores. E de imediato é importante a gente conversar com o Lucas Dias, que está na nossa central, para trazer para a gente uma perspectiva daquilo que o Internacional está projetando com relação aos próximos 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Cudê, como forma de motivação, né, de mobilizar o elenco, falou em 12 vitórias nos próximos 12 jogos, muito mais como mobilização, né? Sabemos que isso é praticamente impossível, né, esse rendimento, esse aproveitamento, mas a gente já falou também durante a semana, né, Lucas, sobre o aproveitamento ideal do Inter para atingir esse objetivo. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Essa questão de 12 vitórias em 12 jogos, numa perspectiva muito mais do que otimista, né, Gamba? De quem sabe até uma vaga via G4, que é, de fato, uma situação bem complicada e o Inter admite isso no seu bastidor. Agora, uma vaga em G8, G7 ou até G6 de Campeonato Brasileiro e uma vaga na próxima pré-Libertadores, sim, é o grande objetivo do Inter e esses 12 últimos jogos são tratados como 12 grandes finais e isso já começa na próxima quarta-feira lá na Arena Fonte Nova, jogando fora de casa o Inter encara a equipe do Bahia, depois volta ao Estádio Beira-Rio para pegar o Santos, depois viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama e aí tem 2 jogos contra equipes mais abaixo do Internacional na tabela de classificação e jogando dentro do Estádio Beira-Rio, que são Curitiba e América Mineiro, depois viaja para Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro no Mineirão e aí vai para os últimos 6 jogos, Fluminense em casa, Palmeiras fora, Red Bull Bragantino no Beira-Rio, Cuiabá e Corinthians fora de casa e depois encerra contra o Botafogo, que está brigando ainda por título. Quem sabe o Inter vai pegar um Botafogo ou já campeão, ou ainda brigando por título na última rodada no Estádio Beira-Rio. Interessante, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. A projeção do Inter para conseguir essa vaga na Libertadores da América. Vamos lá, rapaziada, vamos para o debate. Lucas Colar, Luquita conosco. Projeção do Internacional para a vaga na Libertadores da América. Dos 12 jogos que restam, Lucas Colar, sem pipocar, sem ficar no muro, quantos o Internacional vai vencer? Projeção difícil, Gamba, mas enfim, são 12 jogos e eu estou tratando o seguinte, jogo a jogo. Vamos pensar primeiro no Bahia, jogo lá em Salvador, mas eu acho que dá para fazer as 10 vitórias em 12, né? Que a nossa produção aí, através do Lucas Dias, está fazendo um excelente trabalho aqui na Band, inclusive, está fazendo. Então eu estou projetando 10 vitórias em 12 jogos. E explico por quê. Tem jogos que são difíceis. Botafogo em casa, por exemplo, é um jogo difícil. Concordam comigo? Concordo. Mas o Botafogo pode chegar campeão brasileiro, pode chegar desmobilizado. Bragantino, na antepenúltima rodada, em casa, jogo duríssimo. Pode chegar de férias do Bragantino. Então é outro jogo, é outro tipo de jogo. Mas eu acho que o Inter tem condições de fazer as 10 vitórias em 12 se tiver o mesmo rendimento que teve aí nos últimos jogos. Então, já vou votar na enquete do programa para não pipocar, porque eu sei que tem gente que vai pipocar nesse programa aqui. Tem. Os dois vão para a Libertadores. Os dois na Libertadores. Os dois na Boa Libertadores. a contratação da Band.
Felipe Becker, sentado conosco a partir de Diga, hoje. Antônio aqui. Brum, é institucional aqui? Cara, é institucional, cara. Tô aprendendo contigo. Parabéns, Felipe Becker. Valeu, Antônio. Como é que tá a classificação, Felipe? Como é que tá o vai dar tudo consultório certo? odontológico lá, tudo certo? Eu sou mais do que um dentista. Tem que botar o Lucas Colar no vestiário, né? 10 em 12 é vaga na Libertadores. Não, a progressão não, que o Inter Gamba, fez. Agora, Gamba, 10 em 12 Gamba. com o que o Inter fez até aqui no Brasileiro. Eu lamento profundamente o programa enganar 30% do estado. Eu Começou com o Cinta. Eu Achei lamento. embora. Atenção, Vai continuar eu com essa de 30%? lamento o programa, Alexandre, Lucas, enganar 30% do estado. Isso não se faz. Então eu já vou responder a enquete da Poker. Classifica só o Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. Classifica só o Grêmio. Tem enquete na tela aí para você. Vota, participa, interage com a gente. Faz isso, por favor. Tu é gênio, senão vai ser burro. Calma, Farido, calma. Volta. Então, não iludam os 30% do estado. Grêmio classifica. Acabou. Há uma semana atrás estava se falando aqui que o Inter podia ser rebaixado. Agora, Lucas Colar, Quem falou isso? Querem dizer que o Vocês. Internacional, não, que o Internacional pode ir para a Libertadores. Parece aqueles bonequinhos da corda. Só falta. Tira a corda dele ali. Para, por favor. rapaz. Puxa a cordinha Só ali. falta agora dizer o seguinte, que o Grêmio pode ser rebaixado. Aí eu me jogo aqui. Se me disserem que o Grêmio vai ser rebaixado... Não, aí não. Ele não precisa muito para te jogar. Deixa eu cuidado, ver cara. Lucas Colar. Lucas, te defende, Lucas Colar. Tá dizendo que tu tá iludindo, tá iludindo a Não tô torcida do Inter. iludindo. O Inter tá 30%. jogando bola, o Inter tá tendo rendimento, o Inter tem condições de ir em Salvador e fazer 3 pontos. São mais 3 pontos na busca do Inter. Biel Não dá e pra projetar Tassiano. lá na frente. E Tassiano. outra, né? O Grêmio tá tão garantido assim. Se o Grêmio perde pro Atlético Paranaense dentro da arena, o próprio Atlético Paranaense tá lá embaixo. Já pode encostar no Grêmio. Então tem muita gente que tá olhando pro Inter que tem que olhar pra dentro da sua própria casa. Que não tá conseguindo ter o rendimento, vem jogando mal fora. Vencer todas em casa não garante classificação para Libertadores. Ribeirinho, a voz da sobriedade desse programa. Sabe que aqui eu estava contemplando, né, as diversas opiniões, né? Eu nem E falei. eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo aqui nada mais é do que o óbvio. E eu quero lamentá-lo. Porque eu penso sempre no macro e na régua que os nossos clubes conquistaram arduamente, com muita competência e tal. Então, como eu já disse para vocês em outra oportunidade, nós estamos aqui nesse momento fazendo o quê? Disputando quem é que chega na frente do outro. E isso é muito triste. Mas né? é o que resta, Ribeiro. Mas isso é muito triste. Mas é o que Porque, resta. afinal de contas, né, nós estamos assim, observando o Fortaleza para ser campeão da Sul-Americana. O Fluminense para ser campeão da Libertadores da América. O Botafogo para ser campeão brasileiro. E nós estamos aqui coadjuvantes há muito tempo, tá? É bem verdade que o Inter chegou 2 vezes quase lá, mas o torcedor do Inter não aguenta mais quase lá. Não aguenta, tá? E o Grêmio só ganha Campeonato Gaúcho. Então, assim, ó, é lamentável. E aí, Mas tem perigosamente... gente que não ganha nem gaúcho, né, Ribeiro? Bom, aí tu se entende com eles aqui. Não, mas é verdade. Gamba, nós estamos perigosamente, descendo uma amplitude. Preocupante. Isso era no início da década de 70, quando ganhar lá fora era uma coisa épica. Eu quero acreditar que os nossos clubes têm competência para dar a volta por cima, mas estamos longe. Né? Já visto que o Grêmio foi em 96 campeão. E na era dos pontos corridos, nós não ganhamos nenhuma edição. E o Inter 79. Mas é que, assim, só até para contextualizar o anos. que o Ribeiro está dizendo, e de fato é algo triste, né? O Inter e Grêmio não chegarem em competições maiores aí nos últimos anos. Mas o Grêmio ganhou a Libertadores há pouco, rapaz. Como é que o Grêmio não chega? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil há pouco. Tu nem lembra se tu estava em Como é que o Grêmio 2017. não chega, Hoje tá aí, tá na Band, Mas tá bem, tá feliz. Cara, 2017 tava 17 lá há em outro pouco. momento. 17 foi ontem. Mas ele fala do campeonato, Mas ele fala tudo do bem. campeonato brasileiro O também. Palmeiras está em crise, ganhou 2 Libertadores nos Mas o últimos 4 Palmeiras anos. tem a tia Leila que banca Não lá, é que que- faz eu time, quero que bota quem quer. Eu quero te... Não, tu falou, tu sabe disso aí. Tu esqueceu. Clube grande não tem crédito. E Inter e Grêmio são grandes demais, eles não têm crédito, sabe? Senão, o Flamengo não estava em crise. O Flamengo foi o último campeão da Libertadores, está em crise. Trocou 3, 4 treinadores. Porque clube grande não adianta, não tem crédito.
E isso aí tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Talvez no mundo perfeito, Gamba, seria como o Farid falou. Peraí, mas o Grêmio foi recentemente, com 6, 7 anos, recentemente campeão da Libertadores. Então tá, vamos com calma, né? Mas não é assim que funciona em clube de massa, em clube que tem a régua alta. Né? E agora, para não ficar em cima do muro, eu acho muito interessante essa história que nós criamos aqui, porque nós estamos fazendo alguma coisa, né? Como a gente não luta por título nenhum, nós estamos aqui na nossa aldeia, no nosso galpão, lutando contra quem chega. Evidentemente, se a gente for falar pragmaticamente, seria um absurdo essa cogitação que estamos fazendo. Ribeiro, tu tá tão nervoso. Paulinho, me permita, Paulinho, deixa eu brincar com isso. Posso, tá? Tu tá tão nervoso, Ribeiro. Cadê o teu mic? Cadê o microfone, Ribeiro? Cadê o mic? Traz o microfone. Te acalma, Ribeiro. A gente vai pra Libertadores, tá? Precisamos ouvir, Ribeiro Neto. Fica tranquilo. Eu só quero dizer o seguinte, que eu tô chateado. Tô chateado pelo Paulo Pires, que chegou aqui às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã, o coitadinho do Paulo Pires acordou hoje pra vir pra Band. Pensou, vamos falar sobre a dupla Grenal tentando chegar na Libertadores. Aí o Ribeiro veio com essas teses dele maravilhosas. De que nós vamos responder a enquete do Paulinho, vamos fazer o programa direitinho, ô, Ribeiro, por favor. Para de inventar essas coisas aí que tu quer inventar. Acho muito difícil o Inter para Libertadores, tá? Difícil? Difícil. Não tô falando de qualidade técnica de futebol. Acho que o Inter tem qualidade suficiente para chegar na Libertadores da América. Só que fazer 10 vitórias em 12 jogos é para ser campeão, é muito difícil. Eu acho que o Inter já começa numa próxima rodada contra o Bahia cheio de desfalques. Eu vi hoje a Rádio Bandeirantes, 10 desfalques, cara. É muito difícil. Vai lá enfrentar o Bahia, que está numa situação complicada na tabela de classificação. A gente já sabe que não é fácil ganhar lá em circunstâncias normais. Então, assim, eu acho que o sonho tem que estar vivo, acho que o Inter tem que viver esse sonho. A gente respeita o otimismo de Lucas Colar. Acho muito difícil. Mas não é 10 em 12? Não é otimismo. É um sonho, né? Não é otimismo, assim. É real. Mas é sonho. Eu acho que é uma questão, como vocês falam, de matemática, né? Vocês estão falando de matemática, a matemática é improvável. Tá, mas é um sonho, né? A matemática é improvável, com certeza. Mas a gente pode pegar e levar em consideração que desses 12 jogos, 6 são em casa. E aí aqui eu vou transferir para cá algo que eu já coloquei nas minhas redes sociais. A direção do Inter que está assistindo esse programa, eu tenho certeza que está, ela tem que pegar agora e nos 6 jogos em casa, ela tem que botar preços populares para a torcida do Inter e ela tem que pegar e fazer check-in liberado para todos os sócios, mesmo os sócios que pagam 50% da mensalidade, para transformar não só o Beira-Rio num ambiente hostil, mas também para coroar aquilo que a torcida fez em 2023. Agradecer o torcedor, Agradecer ao torcedor, o presente. E aqui fica em cima do que o Ribeiro está falando. A vaga na Libertadores é obrigação. E em cima da obrigação, ela é um prêmio de consolação. Vaga na Libertadores, obrigação? Claro, evidente. Para mim, é obrigação o Internacional estar na Libertadores de 2024. Difícil, hein? Hoje é sexta-feira 13. Olha o paradoxo. O fato do Internacional ter um trunfo para lhe ajudar, que é o Fortaleza ser campeão da Sul-Americana e o Fluminense campeão da Libertadores, isso é um trunfo, né? Porque Pode abrir um G8. Pode abrir um G8. Mas isso é o que facilita a vida do Grêmio na vaga direta. Claro. Porque são 2 concorrentes a menos. Claro. Então, olha... é que eu acho assim, pra mim a fica grosso evidente modo, uma coisa, eu acho que o Internacional não tem o direito de não perseguir isso. É que tu quer ver uma Porque tu tem que ter coisa, um Ribeiro? objetivo. Não, o objetivo do Inter, objetivo. mas o objetivo do Inter está muito claro e eu concordo contigo com a questão do prêmio consolação. Vaga na Libertadores, prêmio consolação, Mas é- dentro daquilo que o Inter fez com que o seu torcedor pudesse sonhar, Mas que é era que título na Mas Libertadores. é que por isso, nesse prêmio de consolação, que se torna obrigação, porque tu tem que ganhar um prêmio de consolação igual. É Como que é difícil? obrigação é muito forte. É que assim, ó, Pelo tamanho dos times, Vem cá, eles têm que estar sempre Se na a Libertadores. campanha, Isso é se o uma coisa Internacional, que se a campanha do Inter até aqui fosse uma campanha de um time consolidado lá em cima, entre os classificados da Libertadores, se o Internacional conseguisse ter mantido uma regularidade lá em cima, eu te diria, é obrigação. Mas Obrigação, agora o Inter vamos- já está lá, vai perder a Mas vaga tem e tudo duas mais. coisas que alimentam o sonho do Inter. Duas Tá, coisas. mas é sonho, pronto. Aí eu deixo pra ti isso aí. Não, tô te perguntando, porque hoje não é a O realidade, sonhar né? é bom ou ruim? Cara,
Eu acho que é bom, mas assim, é só sonho, né? Isso, eu quero te dizer Não, o mas seguinte, é nisso que o próprio Cudê se apega. Mas quer ver a prova de que... o Abel Não, deixa eu recentemente só- emendou 9 vitórias seguidas. Tá, mas quer ver uma coisa? Exceção? Exceção. Exceção. Tá bom, Não foi mas 10? Mas pode acontecer. Mas mais do que isso, Foram 10, não foram 10? Não, 10 com a foram Libertadores. 10 com a Libertadores. eu vou te 10 com a dizer o Libertadores. que Desculpa, é de Inter que é campeão. realmente alimenta o sonho. O Bora. sonho da torcida do Inter. É o desempenho. Não, mas tu quer ver como é Se difícil? o Internacional for É um o que eu desempenho falo nesse programa decente, desde Fluminense, Perdeu. Grenal... Não, Ganhou e tomou 2 gols. Eu vou desenhar para ti, tá? É que nem sempre o desempenho vai te dar o resultado Desempenho no é uma final. coisa, resultado é outra. Pois é, Ribeiro, Senão só que a gente tendência- tem aqui só depois do resultado. Perfeito. Então, desempenho. Mas não me adianta só ganhar, só desempenhar bem, às vezes, né? Não, mas é claro, mas é que ele tá falando que o sonho É que tá vai em voltar, cima é que do vai voltar, desempenho. mas tu quer- É que vai voltar o campeonato da performance. Mas tu quer a prova de que é mais do que um sonho? O Ernest está pedindo de maneira nobre, justa, Minha que, se pancada. baixe o valor dos ingressos e que se abra os portões para o torcedor. Nem ele acredita. Até porque quem Nem tem ele casa, acredita. até porque quem tem casa consegue fazer Não, isso. mas é só o seguinte, Mas Internacional botou 10 quem jogos manda no aí estádio com- consegue Mas é fazer que- isso. Atenção, Só um pouquinho, só um pouquinho. Internacional botou vários jogos aí em que o sócio levava 1 ou 2 junto de graça. Nunca lotaram o Beira-Rio. Nunca lotaram o Beira-Rio. Não estou entrando nesse Não, mérito, mas eu quero tô, entrar eu nisso. tô, Diogo. Porque é o Não, tudo seguinte, bem. pode botar de graça. Pode botar de graça. Porque o Grêmio tem o maior público do sul do Brasil, disparado, um dos maiores públicos do Brasil na temporada de 23. Nós não estamos falando em matemática, vamos falar de matemática, nos números. Então, Alexandre, pode abrir, acho que é legal, é justo com os 30% do Estado, prestigiar, deixar levar no Estádio Beira-Rio, que é a casa de vocês. Agora tem que lotar. Não adianta fazer isso e não lotar. Agora eu vou sair daqui louco hoje, ô Gamba. Pecate, se o Internacional perder 2 jogos, está de novo na zona de rebaixamento. O Inter está 5 pontos do Inter nunca Z4. esteve na zona de rebaixamento. E estão comparando o Inter com o Grêmio em termos de classificação. Eu sei que o Grêmio corre risco, porque é difícil garantir vaga direta a Libertadores. Eu sempre falei isso aqui. É muito difícil. Mas não vamos sair do 0 para o 80, meio termo, calma. Primeiro a Os Sul-Americana, adversários do Grêmio, e eles são fortíssimos, muito difícil. porque tu tem 2 clubes que simplesmente também perderam tudo e estão focados no Campeonato nisso, Brasileiro, é. Flamengo e Palmeiras. Exatamente. E que todos nós sabemos são melhores times que o Grêmio. O Grêmio né? ganhou em casa já, né? Palmeiras, nós ganhamos em casa. Olha ali, ó. Atlético Paranaense em casa, São Paulo fora, Flamengo em casa, América Mineiro fora, Curitiba fora, Bahia em casa, Botafogo fora, Corinthians em casa, Galo fora, Goiás em casa, Vasco em casa e o Fluminense fora. É uma tabela muito mais difícil que a do Inter. Muito mais difícil Vai que a do chegar Inter. a única coisa que eu estava ponderando sobre abrir o estádio... Nós vamos de novo chegar àquela conclusão que o Grêmio está fora da Libertadores e o isso. Internacional Não está tem na problema, Libertadores. tem Cuidado. Jamais, eu falei Cuidado. com os dois, né? Mas eu não vou Falou entrar, com os dois. eu não vou entrar Cuidado. nessa, eu me controlo, eu consigo. A única coisa que eu estou ponderando é que talvez só o desempenho não seja suficiente para o Inter. Nós estávamos no Inter. Precisa de algo a mais. E é por isso que o pedido do Ernest para mim é justo. Pedir para abrir o estádio, pedir para o torcedor ir. Porque talvez precise do algo a mais para o Inter ir para a Libertadores. Talvez só jogar bola, só desempenhar seja insuficiente. O Inter está lá embaixo, está na 12ª colocação. Tem um ex-dirigente do Inter que dizia que o Inter está na segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Segunda página. Segunda página, é isso, página. perfeito, segunda página. Só para lembrar, mas assim, cara, é muito difícil. Se a gente está ponderando que pro Grêmio vai começar a ficar difícil pelos adversários, Tem razão. imagina pro Inter. Tem razão. Imagina pro Inter que tá mais embaixo na tabela de classificação. Então, assim, eu acho que o pedido dele é justo, eu acho que é honesto. E assim, precisa mesmo abrir, porque talvez só desempenhando não seja suficiente. 2 coisas aqui. Primeiro, sobre essa proposta do Ernest, né? Para mim é absolutamente justa e a direção do Inter deveria acatar. Ou olhar com carinho, atenção né? para Com isso, né? atenção, Com, claro. com carinho, como forma de gratidão ao torcedor. Preços populares nos 6 jogos que restam no Beira-Rio seria uma baita sacada. Que a é direção preço do Inter popular? acate. Preço popular, por exemplo, R$10. Ah, boa. É um preço popular. Esse é Preço popular. popular. Agora, a outra questão que eu quero trazer, que foi levantada aqui pelo Ribeiro, é o campeonato da mediocridade, dupla Grenal. Com todo respeito à obtenção de uma vaga na Libertadores, uma coisa é conseguir vaga na Libertadores e ser protagonista na Libertadores. O Inter esse ano foi.
chegou à semifinal da Libertadores. Mas, via de regra, o que acontece? A dupla não consegue ser protagonista. Passa um campeonato inteiro falando em vaga na Libertadores. Chega na Libertadores, não consegue ser protagonista. E aí o campeonato da mediocridade é quem fica na frente de quem. E aí chega lá no Natal e o gremista comemora que ficou à frente do Colorado. O Colorado comemora que foi à frente do Grêmio e tá tudo certo. Mas basicamente é isso. Tudo bem, a gente tem que respeitar a nossa cultura, tá? Que ela é centenária, né? Mas não dá para alimentar, né? Nós vivemos dessa dualidade. Só que é um paradoxo porque os nossos clubes são campeões do mundo, sabe? Então, nós temos que respeitar a régua que os nossos próprios clubes estabeleceram, gente. Tá? E é claro, depois nós vamos falar sobre montagem de grupo. As informações que vieram do Grêmio hoje me deixaram muito preocupados, entendeu? Muito preocupados. Bom, vamos lá, vamos para a nossa central. Voltar a conversar com o Lucas Dias, porque durante toda a semana esse programa falou sobre Renato Portaluppi, Alberto Guerra. Tá tudo certo entre Renato Portaluppi e Alberto Guerra, Lucas Dias? Pelo menos na versão do mandatário gremista, sim, viu, Gamba? Porque ontem teve reapresentação no CT Presidente Luiz Carvalho na parte da tarde, antes da reapresentação do treinamento. Uma reunião aconteceu entre o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato Portaluppi. A gente está acompanhando aí nas imagens os dois descendo ali da sala do presidente Alberto Guerra. Está o Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol, outros membros do staff do Grêmio e o Renato em um clima bem leve e descontraído, sorridente, conversando com Alberto Guerra, entrando aí no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho. Os dois conversando, o presidente também aparece rindo em determinado momento, foram em direção ao reservado do CT gremista e acompanharam a atividade de reapresentação tricolor. O Renato conversando, brincando com membros do staff e depois, em contato com a reportagem na saída do CT Presidente Luiz Carvalho, o presidente Alberto Guerra deixou claro, viu, Gamba, que a situação entre Renato e presidente, depois do Renato não ter concedido entrevista coletiva após a derrota no Grenal, o presidente ter feito uma crítica aberta na sua coletiva lá no Estádio Beira-Rio no último final de semana, que a relação entre os dois é boa e está boa e que está 0-0, bola ao centro. Muito mais sobre isso, né? Alberto Guerra, Renato Portaluppi, tá tudo resolvido no Grêmio. Vamos lá, um assunto que a gente não falou aqui durante a semana. Renato Portaluppi e Alberto Guerra. É a primeira vez que primeira vez que a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa, né? Desde segunda-feira, impressionante. Olha aqui, ó. Parabenizar o Ribeiro, vamos lá, senhor Farido, né? Representante da torcida do Grêmio, junto com o senhor Diogo Rossi. Eu tô lembrando aqui, viu, Farid? Estava acompanhando ali a entrada do Lucas Dias, as imagens lá brilhantemente feitas pelo Diogo Rossi. Lembrei, sabe de quem? Ribeiro Neto, também um pouquinho mais antigo aqui no programa. Lembrei de Benito de Paula. Olha, tudo está no seu lugar, senhor Farido. Graças a Deus, graças a Deus, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Tá tão no seu lugar que o Inter voltou a golear no Grenal, né? Graças a Deus. Eu espero agora. Pergunta, eu só te fazer uma pergunta. Meu nobre. Tu não tá feliz que ainda existe presidente do Grêmio e tal, que o Renato não demitiu o presidente? Tu não tá feliz com isso? Tá tudo bem no Grêmio. Os problemas do Inter trata você, meu caro Alexandre. No Grêmio tá tudo bem, não enchem mais a paciência do Grêmio. Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mitonato, Rei Nato. Trabalha em paz, Renato. Aliás, devia ter ficado mais até segunda-feira no Rio de Janeiro, mandando treino por WhatsApp, manda o treino por vídeo. Renato, tu é gênio, cara. Tu é acima da média. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Quero te contar uma história para todos os nossos telespectadores, a nossa audiência. 1983, Ribeiro vai lembrar, o Grêmio próximo de ir para Tóquio. Renato chega no seu Dacon automóvel vermelho, no Olímpico, cantando pneu, deu uma correria lá, mas era o jeito Renato de ser, né? Já se destacando. E aí Túlio Macedo vai lá, conversa com o vice de futebol Alberto Galia e chegam à conclusão que o Renato merecia uma punição. E vão até o presidente Fábio Koff. Presidente, desse jeito o Renato não pode ir a Tóquio. Fábio Koff olha para Túlio Macedo e diz assim, olha aqui, quem não vai a Tóquio é tu, porque o Renato vai, tu não vai. Acabou, esse é o Grêmio. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Como diz o nosso amigo, Gamba!
Querem que eu leve o paninho ali pro Farido? Assim, Querem que eu leve ali ou não levo, Ribeiro? Eu vou dar um passo à frente. Vamos lá. Porque, Como na sempre, minha né? opinião, isso que aconteceu é uma obviedade, nós até interpretamos aqui. Né? Vocês imitaram lá ontem. Humildemente, Humildemente nós interpretamos. Eu sei que tu vai dar um passo à frente e tu é brilhante para fazer isso, tem capacidade que nós não temos. Vem com a Viro. Não. Vem com a Viro, vem com a Viro. Não quero, só quero pontuar que me preocupa, tá? Me preocupa muito o fato de que a gente vai dar de novo um passo à frente em relação a uma situação como essa, né? Eu já disse aqui várias vezes e vou reiterar, eu adoro o Renato, né? Eu amo ele como ídolo, é o meu maior ídolo, né? Para mim, já pontuei aqui outras vezes que ele é o principal treinador da história do Grêmio, se não é o maior treinador da história do Grêmio, mas não dá, né? Esse tipo de situação, assim, simplificar esse tipo de situação, a gente aqui tratando até de forma lúdica, né, passando à frente, eu não posso concordar. Profissionalmente falando e pensando no futuro, Renato. acho que ele é um profissional do Grêmio, ele tinha que ter sido Temos punido. uma divisão na tricolor. Eu estou vendo com o Diogo que o Diogo queria uma punição. Profissionalmente Qual falando, é a punição sim. que o Renato merece? Uma punição administrativa. O Adriel, por exemplo, que não tem história nenhuma no Grêmio, tu quer comparar o Adriel com o Renato? Não quero comparar. Não, eu acho só que no ambiente profissional, Farid, tu é a nossa maior estrela do Grêmio aqui. Não, eu não sou a maior estrela, eu sou um participante do programa. Se fizer uma bobagem, quero ser punido pela minha bobagem. Se tu fizer uma bobagem, quero que tu seja punido pela tua bobagem. A maior estrela somos todos nós. Mas, se o Colar fizer M, eu quero que ele seja punido. O Gamba também. O Renato é a maior estrela do Grêmio, assim como o e eu Grêmio. quero que ele seja punido. Eu quero que ele profissionalmente haja como técnico do Grêmio, que eu admiro, respeito, e para mim é um dos melhores técnicos do Brasil. Respeitosamente, democraticamente, a Claro. tua opinião. Punir o Renato é punir o Grêmio. O Renato, punir o Renato é punir o Grêmio. O Grêmio vem, a gente esquece às vezes, Gamba, Diogo, Alexandre, Colar, Ribeiro e quem nos acompanha, que o Grêmio vem de uma Série B, uma Série B que foi penosa. O Grêmio quase não sobe para a Série A, que seria um desastre sem precedentes. O Grêmio subiu, o Grêmio... faça um pouco caso da Recopa Gaúcha, mais ganhou, do Campeonato Gaúcho, mais ganhou um Grenal que poderia ter enfiado 5 no Internacional, ganhou. Luizito Soares veio, uma maior contratação. O Grêmio faz, eu concordo com o Renato, um ano excepcional. O Grêmio é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Ribeiro acha pouco para o futebol gaúcho, eu também acho, Ribeiro. Só que pelas circunstâncias de que o Grêmio veio comendo, olha, aquilo. E o Grêmio hoje consegue ter uma coisinha diferente. Então, por favor, exigir do Grêmio ao máximo, punir o Renato, dar uma advertência, mexer no salário do Renato. Para um pouquinho, o Renato está acima disso. Na tua manifestação, o Renato... Respeito todas. Na tua manifestação, o Renato, e aí a minha interpretação, o Renato está acima do Grêmio. Não está acima. Hoje o Renato é mais importante que todos que estão lá no Grêmio. A única coisa que eu acho assim, eu concordo com o Farid em vários pontos. Viemos da Série B, o ano é muito bom de fato, terceiro lugar e tudo mais. Mas isso não dá crédito, o Ribeiro está sempre falando do tal do crédito, para que se faça qualquer coisa. Sim. Não dá para fazer qualquer coisa. Que tem a carta branca, né? É aqui o programa aqui vai bater, programa aqui vai bater 10 pontos de audiência, 11, 12, 13. A partir do momento que der show, aí o Gamba pode faltar. Pode não vir apresentar o programa um dia. Não dá. É que assim, parece muro que eu vou dizer, tá? Parece muro que eu vou dizer. Mas o Diogo tá certo e o Farid tá certo. É muro. Não. Em que sentido? Em que sentido? Eu acho que ele está certo no sentido administrativo. Tá bom. Ele é um funcionário como qualquer outro no Mas Grêmio, quando coloca o Renato, não tem ainda como. que seja ídolo e tal, tudo mais. Começa por aí. Só que o Farid está certo porque a consequência de uma punição para o Renato poderia ser desastrosa. Poderia ser um grande exemplo também. Pega o exemplo do Diogo, Mas Ribeiro. pelo perfil do Renato não seria um exemplo. Não, mas pega o exemplo do Diogo. Tá? O que o Diogo trouxe aqui, para mim, é o cenário perfeito das instituições. Ninguém está acima da instituição. Claro. Ponto. Acho que todos concordamos com isso. No caso do Grêmio, existe um elemento. Renato Portaluppi.
E o Renato no Grêmio nunca foi tratado como um funcionário qualquer. Perfeito. É isso seja aí. como jogador, seja como treinador, o Renato sempre teve um tratamento Como jogador, eu concordo que ele não é um qualquer. Sempre. Como sempre. jogador, eu concordo. Mas como ele não é um treinador qualquer. também. Perfeito. Tu acabou de dizer que ele é o maior treinador da história do Grêmio. Mas isso tu não tem como tratar o isso maior implica- treinador da história do Grêmio como os outros. Mas, não, desculpa. Como o eu Thiago acho que Nunes, sim. como o Roger, com todo respeito à idolatria do Roger. Não, mas o E aí Gamba, talvez profissionalmente falando, talvez seja esse o grande problema que o Renato não entendeu ou não tentou contemporizar a partir do pedido do Alberto Guerra de dar a entrevista. Pelo fato dele ser um ídolo, pelo fato do tamanho que ele tem, ele tinha que ter revisto o combinado. Pelo tamanho dele, ele devia dar o exemplo. eu tava então, lá. todo mundo tá meio errado nessa parada. Eu não, isso não é nada. Eu estava lá em Belo Horizonte quando sai a escalação do Grêmio e Gabriel Grando é o titular contra o Cruzeiro, porque o Adriel tinha cometido um ato de indisciplina, faltado num treino, atrasado num treino e depois dado uma entrevista sem permissão falando coisas táticas do time do Grêmio. Perfeito, foi um ato de indisciplina. Foi uma quebra de hierarquia. Meses depois, o presidente Alberto Guerra demite Paulo Calef da posição de vice de futebol do Grêmio, alegando quebra de hierarquia. Perfeito? O Grêmio, em 2 oportunidades nesta temporada, já tomou atitudes contra 2 funcionários que quebraram a hierarquia. O Renato, ele tinha um combinado, e para mim o combinado nunca sai caro. Só que na hora que a coisa degringolou, que a coisa saiu do contexto, que o Grêmio tomou uma roda no Grenal, que o Grêmio poderia ter tomado 5, 6 no Grenal pro Internacional. Então acho que o Renato deveria ter sido tratado como Calef, como Adriel, não com demissão. Eu acho que o presidente... Mas punição. Aí eu acho que o presidente... Renato e traz o Chiquinho. Não tem como. Eu entendi, mas não tem como. Ribeiro Neto. Eu vou me permitir me alimentar de todos esses depoimentos importantes para ele dar um passo à frente, se você me permite. Claro que sim. Hoje, no Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes, o repórter Caliel Dornelles nos trouxe informações muito importantes de bastidor. Quais são elas? De que nesse 0-0 bola ao centro, né, houve algumas, especialmente de parte interna da direção, alguns carimbos que prometem ser adotados, especialmente a partir da próxima temporada. E nelas está a questão da relação com o Renato. Disse o repórter da Bandeirantes, Caliel Dornelles, que a direção não quer repetir Romildo Bolzan na relação com o Renato. Vai impor que Renato aproveite de fato jogadores da base, mas não para tapar buraco, e sim para ganhar sequência, para que sejam titulares e que isso acaba revertendo em status e venda futura para o Grêmio. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesse sentido. O que vocês acham mais difícil? O Renato mudar o seu modus operandi de sempre? Ou a direção do Grêmio, que esse ano não foi igual ao do presidente Bolsonaro? Esse ano foi igual, né? Se submeteu a tudo. Tá? Ou a direção mudar a sua forma de tratar? Eu acho muito mais difícil a direção mudar. E vou te dar apenas um dos vários exemplos que eu poderia dizer. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Estaria disposto a direção do Grêmio a abrir mão do verdadeiro escudo que é Renato Portaluppi? Sim, porque se tu muda Renato, tu muda ele em vários sentidos. O Renato, ele pode ter muitos defeitos, e tem. Mas uma das grandes virtudes, assim, além de ser gestor, é ser um aparato da bronca para a direção. Ajuda. Quando chega a bronca no presidente de guerra, já vem com uma marolinha. Porque a onda grande foi aparada por quem? Ele. Pelo tamanho que ele tem, Renato Portaluppi. Talvez se perca isso. Ele está disposto à direção? Por isso que eu digo, então, não é tão simples assim. E é muito conveniente para os diretores ter Renato Portaluppi. É muito conveniente, porque o Renato faz o papel também do diretor. É isso. Também do dirigente. É ele isso. vai para a linha de frente, ele encara a bronca. E é exatamente isso que disse o Ribeiro. Quando chega no presidente, o Renato já fez ali na linha de frente. Ele está certo. A principal questão do Renato é trazer o torcedor para o seu lado. Para a torcida do Grêmio ficar do seu lado. Ou seja, quando chega no presidente, já não chega de uma maneira que poderia chegar se não tivesse um treinador com o tamanho do Renato. E o Grêmio tem exemplos recentes. Quarta-feira o jogo com o Atlético,
Na hora da escalação, o Renato vai ser ovacionado. Vai ser aplaudido. Ovacionado. Vai ser aplaudido. Vamos lá, palpite KTO. Palpite KTO. Hoje tem Holanda e França. Que jogo. Aliás, ontem, né, nós tivemos aquele espetáculo de preguiça da seleção brasileira, né? É o joguinho bom pro cara dormir, né? Tu começa ali 15, 20 minutos, tu pega no sono. Holanda e França, Donos TV é o cupom para vocês utilizarem lá na KTO, para vocês terem 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Vamos lá, senhor Lucas Colar. O senhor está se manifestando uma aí. crítica ao Fernando Diniz, o que o senhor fez agora. Que preguiça da seleção brasileira. O Fernando Diniz... Só um pouquinho. Claro, vai lá. Não vamos criticar Fernando Diniz aqui nesse programa. fez o que tinha que Tudo que ele tinha que fazer em 2023, ele já fez. Não, perfeito. Isso na opinião do Diogo Rossi. O Fernando Diniz deve fazer uma oração pro Ener Valencia cada noite que ele vai dormir, botar a cabeça na pareceu travesseira. uma Crítica forte ao centroavante colorado. Holanda e França. 3-1 para a França. 3-1. Ribeiro Neto. Eu quero ver as odds. Tá aqui, ó, Holanda 13 e 14. Hã? Holanda 3 e 14. 13. França 2 e 25. E o empate 3 e 50 lá na KTO. Cara, tu imagina o cara que apostou ontem no empate Brasil e Veneza, quanto é que ele não lascou? Pelou o sueco. Pá, que loucura. E vocês aqui botando 6-1, né? Motivamos o vestiário. O pachequismo desse programa. Baseado, então, nas odds específicas que Diogo Rossi nos dá, baseado no histórico das duas seleções, baseado na dificuldade da competição, baseado no local do jogo, 0-0. Vamos lá. 2-1 para Holanda. 2-1 para Holanda. Farido. 2-2. 2-2, Ernest. Eu vou no 2-1, mas para a França. 2-1. Vai 2 a 1 ser. pra França. Vai ser 3-3 esse jogo. 3-3, Holanda e França. Hoje é o meu palpite KTO para você se. Aliás, ontem eu botei 1-0 Brasil, foi 1-1, né? Eu botei 5-1 Brasil. Perto, tive muito perto. Não passei nem. Lucas Dias, na nossa central. Vamos lá, tem leilão por Everton Ribeiro. Que jogador é Everton Ribeiro, senhor Lucas Dias? Sei que tu tem bronca com ele e tudo mais, mas que jogador é Everton Ribeiro? Pô, eu sou uma das fanzocas de Everton Ribeiro. Pô, buscaria no aeroporto para a dupla Grenal. Mas Everton Ribeiro que está em fim de contrato lá no Flamengo, viu, Gamba? 34 anos, ele, Bruno Henrique e Gabigol têm começado os contatos com a direção rubro-negra para a renovação de contrato, porém Inter e Grêmio já manifestaram interesse no Everton Ribeiro e também no Bruno Henrique. Mas em relação ao Everton Ribeiro é uma situação talvez mais simples, porque eles fizeram um contato já, a direção gremista e a direção colorada, com o empresário do jogador, que sim, topou conversar justamente por ainda não ter uma renovação alinhada com o Flamengo. O que ele quer? Pelo menos 2 anos de contrato e um salário na base do que ele recebe no Flamengo, que é beirando o R$1 milhão. Inter e Grêmio estão atentos, outros clubes também, inclusive o Flamengo. Então, possivelmente, mais próximo do fim de contrato, mais próximo do mês de dezembro, teremos um leilão por Everton Ribeiro. É aquilo, né? A gente tem que tomar um cuidado aqui para não iludir a torcida do Grêmio, do Inter. Acho que ter interesse no Everton Ribeiro mostra que a dupla Grenal tem ambição para 2024, mas eu particularmente acho difícil que o Tite abra a mão do Everton Ribeiro no Flamengo. Vamos lá, Diogo Rossi, Everton Ribeiro. Chegou a conversar com o empresário do Everton Ribeiro. Até que ponto a torcida do Grêmio pode sonhar em ter Everton Ribeiro em 2024, Diogo? Olha, eu dei uma falada ontem com o empresário do Everton Ribeiro no início da noite, porque o colega Júlio Miguel Neto trouxe a informação que o Grêmio teria proposto ao Everton Ribeiro 2 anos de contrato, tá? E aí eu fui procurar informação para falar com um empresário. O empresário me disse assim, ó, de fato o Grêmio conversou com ele. Eles já conversaram, mas foram algumas conversas, e aí isso que me chamou a atenção, tá? Não foi uma conversa, foram algumas conversas informais. Aí eu perguntei, tá, mas nestas conversas informais se assuntou em algum momento tempo de contrato, salário? E ele disse, não, nós falamos sobre o que o Everton pretende, sobre o que né, na próxima temporada poderia acontecer, né, se abriria um espaço e tudo mais. O que de fato tem nesse momento? O Everton Ribeiro estava com os dias quase contados no Flamengo, assim, ele iria sair. Mas com a chegada do Tite, exatamente, com a chegada do Tite, a coisa muda de figura, porque o Tite quer reajustar o elenco para a próxima temporada. Há uma promessa de investimento altíssimo no Flamengo para 2024, né? E aí
o Everton Ribeiro poderia permanecer numa ideia do Tite, olha, eu gosto muito dele, levei pra Copa, é um grande jogador e tudo mais. Então, assim, por hora o Grêmio fez as consultas que deveria fazer, fez o seu papel, observa, mas eu achei legal, Gamba, até aqui, que o Grêmio tem feito observação em grandes jogadores. Grandes jogadores, ou seja, ambição. Bruno Henrique, ambição. Everton Ribeiro, são caras grandes no mercado. Mas tem uma pessoa aqui nessa bancada que não aprova Everton Ribeiro Eu já sei. na dupla Grenal. Ele considera, prestem atenção, ex-jogador. Forte. Fortíssimo. Fortíssimo. Quem é esse, pessoal? Quem seria? Não, então eu vou explicar para vocês aqui. Gente, Mas para você mim, acusou eu fácil. avalio muito, a questão. É tu? Eu avalio muito a questão custo-benefício. Não, mas ex-jogador não dá, né? Tá, é uma figura que eu estou fazendo. Tá. Tá. Evidentemente que o Everton Ribeiro é jogador. Só que para custar quase 2 milhões por mês, Não, aí não. o jogador com a idade que ele tem e que passou a última temporada mais no banco de reservas do que no time do Flamengo, eu acho uma certa irresponsabilidade da dupla Grenal. Tá? E vou dizer mais, tá? Eu quero perguntar à dupla Grenal, ao CDD, né? Um abraço ao CCD, ao CDD do Grêmio e ao Capa do Internacional. Onde estão os jogadores de 25, 26 anos de idade? Mas vamos parar com essa mania de contratar veterano. Os nossos times precisam de vitalidade. Ah, mas a qualidade do Everton, Ribeiro está numa curva descendente. Vocês não estão observando. É um jogador que no meio-campo não tem mais energia, ele não recompõe mais, ele só joga com a bola no pé. Agora vou ver se eu me faço entender. É o perfil de jogador que só vai agregar se tu tiver um baita time. Se ao lado deles tiverem 5 ou 6 grandes jogadores. Aí ele vai render, porque ele vai jogar com a bola no pé. Mas, convenhamos, não é a realidade de Inter e Grêmio. Eu vou te dizer, só por favor. Por gentileza. O Everton Ribeiro tem 21 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Tô vendo aqui, tô abrindo porque... Quer terminar com a falácia do Ribeiro Neto, porque ele não joga, isso, é isso? É que eu não sei tudo de cabeça, então eu tenho que pesquisar, tá? Ele tem 21 jogos nesse Campeonato Brasileiro e uma minutagem de 60 minutos, percentual de 60 minutos jogados nesses 21 jogos. Tá. Isso não é ex-jogador nem reserva. Eu quero dizer o 21 seguinte, jogos que ele iniciou ou que ele participou? Ele tem 21 participações, média de 60 participação. minutos, 60 Ribeiro. minutos. Ele entra às 60 vezes aos minutos. 30 do segundo tempo. Não, Ribeiro, não tem como ele entrar aos 30 do segundo tempo se ele tem uma média de 60 minutos, cara. O jogo tem 100 minutos, querido. Ribeiro. A partida de volta tem 100 minutos. Isso, ele joga todo o intervalo mais o segundo, isso é 60%. ruim. Isso é ruim agora. Ele acrescenta, Ribeiro. Ele acrescenta. Tem bola, ele tem bola no pé. Eu quero dizer o seguinte, desculpa, Alexandre, o Everton eu acho um excepcional jogador, só que nem para Grêmio, nem para Inter, eu acho que acaba já o sonho de Grêmio Internacional. Ontem, no final da tarde, o Tite reuniu-se com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e pediu que o Flamengo faça todo o esforço do mundo para renovar com o Gabigol, renovar com o Bruno Henrique e renovar com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ontem mesmo, questionado sobre isso, tem o maior interesse em ficar com o Tite, em ficar no Flamengo. Acabou. É ex-jogador o Everton Sobre o Ribeiro? Inter, Não é? pode ser É ex-jogador o Everton Ribeiro? Sobre o É Inter, ex-jogador o Everton o Ribeiro? Ribeiro não é jogador. O Inter está procurando um jogador porque muito provavelmente vai perder Maurício na próxima temporada. Né? O Maurício vai ser Faz uns vendido. 2 anos isso, né? Mas agora a conta tem tá o Johnny, batendo né? no. A água Faz tá uns batendo dois. no. Tá precisando- A água tá tá batendo, precisando né? vender. Estão precisando Pô, vender. tá precisando vender. O Johnny e o Maurício, né, devem ser vendas que o Inter não tem como postergar mais. Né? O Maurício, o Inter tem 50% do passe. E é um jogador que joga aberto pelo lado direito. Só que aí entra uma preocupação do Ribeiro, que também é uma preocupação do Inter. O Maurício hoje é um jogador de 23 anos. É isso. O Johnny é um jogador de 21. O Everton Ribeiro tem 32. Mas resolve os problemas. Resolve os problemas Resolve, do mas tudo bem, Internacional. mas numa temporada de 50 Joga jogos, muito. ele não vai jogar todos. Joga muito. Vamos lá, senhor Lucas Dias. O Inter está contratando Mastriani. Senhor Lucas Dias. O Inter está interessado em Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio de 30 anos, que hoje está no América Mineiro, viu, Gamba? O Inter está de olho nessa situação, fez um contato inicial com o seu empresário. É importante ressaltar que ele ainda tem contrato com o América Mineiro até 2025. Ele foi adquirido em definitivo por cerca de 1 milhão de euros junto ao Barcelona de Guayaquil. E o Inter está de olho nessa situação, tá, Gamba? Principalmente porque o Inter deve buscar um centroavante para o ano de 2024. O Luiz Adriano ainda tem um vínculo com o Internacional até a metade da próxima temporada,
porém decepcionou a muitos no bastidor do Inter, não rendeu o que se esperava e também não foi uma opção de altura, pelo menos, de Ener Valencia. E o Inter pensa em ter não só uma reposição para o Ener Valencia, mas também para, em algum momento, quem sabe, jogar ao lado do centroavante equatoriano em 2024. O Inter tem feito alguns monitoramentos dentro do mercado e o Gonzalo Mastriani foi um deles. A gente vai avançar nesse assunto em seguida. Só quero pedir para fechar no Ribeiro Neto a desolação do Ribeiro Neto, o pavor do Ribeiro Neto, com a informação de que o Inter pode contratar o Mastriani. Em seguida ele vai se recompor e falar sobre isso. Antes, Ribeiro Neto agora conseguiu já se recompor da informação. Mastriani na pauta do Inter, Ribeiro. Eu vou tentar ser coerente, às vezes não consigo, tá? Se eu aqui estou colocando dúvidas numa contratação de Everton Ribeiro, tu imagina nesse menino aí de 30 anos, que com todo respeito, né? Ele é um perdedor de gols. Mas vocês estão brincando comigo, tio. Sabe, é que assim, ó, tudo bem, às vezes é muito oferecimento. O Paulinho achou gol dele ali, ó. Não, tu vai achar gol. O Paulinho achou gol dele. Eu gostaria que botasse os gols que ele perde sem goleiro. Ele não é, tá? só o Paulinho pode me ajudar. O Paulinho sabe muito mais do que eu, mas a minha memória talvez esteja falhando. Diga. Talvez. Gonzalo Mastriani é o artilheiro da Sul-Americana, né, Paulinho? Paulinho vai pesquisar aí, mas eu tenho... Ele tem 16 gols na temporada. Eu tenho quase certeza que... Tem uma média de gols, 1 a cada 2 jogos. Eu tenho quase certeza que ele é o faz artilheiro gol, da ele faz Sul-Americana. gol. Eu só quero... Ele tem 32 jogos, 24 como titular. 16 gols. Tá bem. Eu só quero lembrar que o Paulinho vai dar informação. O Romero, como é que é o nome? Brian Romero. Ele foi goleador da Sul-Americana também. Não, evidente. Não é indicativo. Não, mas é que assim... Pare com isso. Não, mas assim, ó, eu acho que é interessante isso que o Ribeiro está falando. Interessante o desespero do Ribeiro Neto. Claro, porque, vamos lá, se a gente está falando que o Inter vai vislumbrar uma Libertadores e quer jogar a Libertadores de 2024, não dá para ser um qualquer como o centroavante do Inter. E na avaliação dele é um qualquer, vamos dizer que ele está certo. Só que assim, dá para a gente também pegar um gancho nisso tudo de como o Inter está mal de finanças. Porque por que o Inter não vai em 25, 26, jogadores de 25, 26 anos? Porque eles são caros. Ele vai no Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro está livre no mercado, simplesmente vai lá e ficha o cara. Ele vai pagar uma luva diluída no tempo de contrato, aí ele vai lá faz 2, 3 anos, ganha lá seus 800, que é o que o Grêmio de repente também quer fazer, porque também está mal financeiramente. E aí iniciamos ou reiniciamos o debate lá que tu falaste, né? A mediocridade da dupla. O quanto a dupla está, não só em termos de performance de campeonato, mas também financeiramente numa mediocridade. Bom, vamos lá, Paulinho. Foi convocado aqui por Diogo Rossi para falar sobre Mastriani. Mastriani, goleador da Sul-Americana, é isso, Salvo né? minha memória não esteja me E aí, traindo. Paulinho? Exatamente, ele tem 16 gols na temporada, o Mastriani, 9 na Copa Sul-Americana, 1 gol na Copa do Brasil, 6 gols no Campeonato Brasileiro, portanto o Mastriani, 16 gols na temporada, goleador da Sul-Americana com 9 gols marcados pelo América Mineiro. Bom jogador. É bom jogador o Mastriani. E diria o seguinte... Tu quer ser... Vou te indicar então para ele substituir o Soares. Não. só que Ribeiro. Sai o Soares, vem o Mastriani. O Internacional precisa ser um uruguaio. É que eu acho que o grande O que a problema gente descobriu aqui, Ribeiro Neto? Porque ele faz gol, Ribeiro Neto. Ele tem muitos gols marcados pelo América Mineiro, 16 gols na temporada. Vamos lá, Lucas Dias, rápida passagem lá na nossa central. Situação do goleiro Rocher, por gentileza, Lucas. Rocher que começou no banco e ficou no banco de reservas ontem, Gamba, no empate lá na Colômbia, em Barranquilha. Seleção colombiana 2, seleção uruguaia também 2, empate nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, porém não só por conta da fissura que teve na costela. A informação que vem do Uruguai é que ele também teve problemas estomacais, mas será preparado para o jogo contra o Brasil. Seleção uruguaia e seleção brasileira em Montevidéu na próxima terça e Rocher deverá ser o titular. Muito bem, obrigado Lucas Dias. Vamos lá, gente, resultado final da nossa enquete hoje, nossa enquete para pôquer. Vou votar agora com a maioria. Quem vai garantir vaga na Libertadores da América 2024? Apenas o Grêmio, 59%.
Apenas o Inter, 10%, os dois, 22%, nenhum dos dois, 9%, então, segundo a maioria, 59%, apenas o Grêmio vai conseguir vaga na Libertadores da América 2024. Então, se a maioria vai no Grêmio, tu vai com o Grêmio também. Eu vou com a maioria, 59%, para mim o Grêmio vai conseguir vaga na Libertadores da América. Entendi. Polêmico Lucas Colar, né? Muito bem, gente, Donos da Bola vai ficando por aqui na Band, na sequência tem o Boa Tarde Rio Grande com o Ribeiro Neto, na Rádio Bandeirantes vem aí na sequência o apito final, hoje com a apresentação dele, Daniel Oliveira, o aniversariante do dia. Parabéns, Daniel. Hoje vai ter uma festa por conta dele. Bom programa para vocês. E aqui na TV, ele, Ribeiro Neto, que sai do estúdio dos Donos da Bola, vai lá, muda o seu pensamento, né? Figurino, perceba o figurino desse homem. Não, um figurino londrino. Impressionante, olha. Tá bonito. Cara, o que acaba de vazar o ponto, eu vou te dizer, né? O ponto vai ficar no ponto, Ribeiro. Mas tu tá elegante, tá, Ribeiro? Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu me fardei hoje de Beatle. Entendeu? Porque eu tenho uma alma londrina, entendeu? Então eu tô em casa, né? Com esse traje, mas isso é uma homenagem, porque hoje eu me despeço do Boa Tarde, segunda-feira o Alexandre Mota estará aqui com a gente, né? Então, né, já que a gente não tem muito talento, a gente tem que estar bonitinho e limpinho, né, Olga? Compensando, né? Compensando. Ribeiro Neto, bom programa, Ribeiro. Na estica, Ribeiro Neto chegando com Boa Tarde, Rio Grande. Bora. Legal, deixa com a gente aqui. Obrigado, pessoal dos Donos da Bola. Alô, alô, hoje é... Ih, hoje é